Está no ar o Lugares e Memórias de Guarulhos, para levar até você a história de cada canto da nossa cidade. Hoje estamos no Jardim Tranquilidade, no antigo espaço do Sanatório Padre Bento. Vamos falar sobre a hanseníase e a história do decreto de internação compulsória para os leprosos. Para contar como funcionava o sanatório, veremos uma entrevista com o historiador Ivan Canoleto Rodrigues. Também conversamos com o ex-interno Arnaldo Rubio. No terceiro bloco, vamos cair no samba com o movimento cultural Samba do Sino. No último bloco, tem muitas dicas culturais. Mas por qual motivo o governo do estado decidiu implantar um hospital para atender pessoas com tais enfermidades justamente aqui? A explicação é muito simples. No início do século XX, Guarulhos ainda era um local isolado por matas, rios e caminhos desertos. Porém, tinha uma ferrovia que permitia o acesso à capital paulista. Naquela época, os donos do poder político e econômico acreditavam que a sociedade deveria curar-se tanto das enfermidades mentais, no caso a loucura em todas as suas faces, quanto das físicas, cuja cura ainda não havia sido descoberta pela medicina moderna. Em um cenário como este, era simplesmente impensável a convivência entre cidadãos saudáveis e doentes. Por esse motivo, tomou-se a decisão de criar um local onde os enfermos fossem tratados, o que na prática nada mais era do que uma forma de isolá-los da sociedade. Locais distantes do centro da cidade de São Paulo eram designados para o isolamento de pessoas enfermas, tais como os bairros do Mandaqui e Jaçanã, além de cidades mais longínquas como Mairiporã e Campos do Jordão. Guarulhos também fazia parte do grupo de locais propícios ao recebimento de doentes, sendo assim, construiu-se o Sanatório Padre Bento, mais precisamente na região que compreende os bairros de Gopoúva e Tranquilidade. No período de sua fundação, os estigmas físicos eram a tuberculose e o mais forte e temido, o mal de Lázaro, também conhecido como lepra. E dessa forma, se desenvolveu a área ao redor da estação de Gopoúva, com um local sólido e eficiente o bastante, no qual se isolariam da sociedade por longas décadas os estigmatizados e temidos leprosos. As citações sobre lepra vêm de longa data, como na Bíblia, e sempre com um viés de estigma. No Novo Testamento, Cristo se aproxima dos leprosos, considerados impuros pelos judeus da época. Você sabia que o Sanatório Padre Bento também foi cenário de um documentário? Onde Mora a Esperança, de 1948, ressalta a demanda higienista, transmitindo ao público a contradição de um estado progressista como São Paulo ter leprosos em bairros distantes, passando a cavalo, pedindo esmolas e ameaçando cidadãos saudáveis. E o Sanatório Padre Bento acolhe mais um doente, onde chega com um sorriso de resignação nos lábios e feliz na sua desgraça, por encontrar um serviço capaz de ampará-lo e prestar-lhe assistência. E o coração pulsa mais rápido quando lê a frase em cima ao portão. Em 1931, quando a Via Dutra nem existia, a locomoção era muito difícil. O deslocamento só era possível graças ao trem que cortava a cidade. Dessa forma, sair de algum bairro central da capital paulista com destino a Guarulhos era uma verdadeira cruzada. Para os higienistas, este cenário de distanciamento era simplesmente perfeito.
O sanatório contava com moradias sólidas e confortáveis, campos de futebol em tamanho oficial com arquibancadas que em nada deviam às dos grandes times, salões de baile, shows em dias de festa, jardins floridos para encontros, teatro, cinema e, acreditem, até cassinos. Para se ter uma ideia, na década de 1930, a colônia de pessoas com hanseníase ficava em uma área de 20 alqueires, aproximadamente 500 mil metros quadrados, e abrigava cerca de 600 pessoas, entre crianças, adultos e idosos. Porém, de nada adiantava viver num local com toda essa estrutura quando o maior desejo dessas pessoas era retornar ao convívio em sociedade. No próximo bloco, vamos trazer a entrevista do historiador Ivan Canoleto Rodrigues, além de relatos do ex-interno Arnaldo Rubio. O Lugares e Memórias de Guarulhos volta já.